Bom dia, bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série sobre Startup Enxuta, onde a gente vai apresentar os principais conceitos desse livro. Então acho que a gente tem que começar definindo o que é uma startup, né? A gente vai falar sobre isso, mas a startup é uma empresa que ela opera num ambiente de extrema incerteza, trazendo alguma inovação para o mercado. E quando a gente fala de enxuta, a gente está falando muito de um sistema que evita desperdícios, ou seja, a gente entende que é um sistema, por ser incerto, que ele está sujeito a coisas darem errado. Então, a ideia desse livro é entender quem são as startups e promover ferramentas para que seja reduzido o desperdício no ambiente de inovação. Então, por que ler esse livro? Tem várias razões, das quais eu destaco três principais. A primeira é, o livro trata de problemas que são muito comuns hoje no mercado. Muito embora tenha sido escrito em 2011, a gente vê muitas das problemáticas até hoje. Bom, uma segunda razão é que ele é a base para muitas das coisas que são praticadas no mercado hoje. Ou seja, MVPs, teste AB, contabilidade para inovação são coisas que a gente vê hoje em dia e que esse livro, né, foi muito importante para difundir essas técnicas, essa mentalidade. E por fim, é uma excelente porta de entrada para o mercado da inovação. Então, esse livro faz sentido para pessoas mais experientes, porque ele tem uma revisão bibliográfica, digamos assim, muito interessante, né, dos próprios conceitos que ele traz. Mas, se você é uma pessoa que está começando na área de inovação, esse é um excelente ponto de partida, porque você vai ter uma visão geral do todo. Tá? Então, agora eu vou falar um pouco sobre o público-alvo, né? Não necessariamente se restringe a eles, mas tem dois tipos de profissional que vão se beneficiar muito dessa leitura. Então, primeiramente, pessoas que são curiosas da inovação. Então, principalmente pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente com produtos inovadores, ou até clientes para entender um pouco dessa dinâmica, e gestores em geral. Então, às vezes você é um gestor de uma indústria mais conservadora, uma indústria mais estável, mas faz sentido você ler as ideias desse livro para você entender algumas das grandes ideias que estão circulando aí no ambiente de gestão, tá? Então, vou falar um pouco da estrutura do livro. Ele é dividido em 3 partes. Cada parte tem 4 capítulos, são 12 capítulos e uma introduçãozinha. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a introdução da primeira parte e os 2 primeiros capítulos. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho do autor, o Eric Ries, que se pronuncia. Ele é um cara que tem muita experiência no mercado de inovação, começando dessa IMVU, que é uma empresa mais ou menos tipo The Sims, assim, de realidade virtual. Um assunto que está super em alta agora com a questão do metaverso. Então, boa parte dos exemplos do livro vem da experiência do Eric como empreendedor nessa IMVU. É um cara que tem um background de desenvolvedor de software, ele é engenheiro de software, e hoje ele trabalha como CEO, entre outras coisas, né, da LTSE, que é uma empresa de mercado financeiro. Beleza? E aí, me apresentando para quem não me conhece, eu sou o Carlos Galo, sou engenheiro. Hoje trabalho com estratégia e produtos digitais. Já trabalhei no mundo físico e digital em várias áreas, desde engenharia mesmo, até desenvolvimento de software. Mas como eu falei, hoje eu estou mais focado em estratégia, beleza? Então a gente vai começar então a parte 1, né, o primeiro dos 6 vídeos que a gente vai gravar. E aí eu vou começar então com essa questão, né? A maioria das startups não dá certo e a maioria dos nossos produtos não vinga. Essa é a grande dor que vai ser atacada nesse livro. E aí a grande ideia desse livro é criar metodologias para que a gente melhore esses indicadores. Beleza? Ele vai trazer o case do IMVU, como eu falei, e ele já começa com uma questão muito interessante, que é o seguinte: originalmente, quando a empresa começou a dar errado, né, que eles tentaram fazer, ele conta a história, era uma questão mais de chat e tal, ele atribuía grande parte dos insucessos a questões técnicas, ou seja, era uma mentalidade em que, uma vez que a gente melhore o nosso software, a gente vai conseguir uma melhora da nossa empresa. E a grande sacada do início desse livro, dessa introdução, é que não necessariamente essa é uma premissa certa. Porque às vezes o problema não é um problema técnico, é um problema da proposta de valor da empresa, da estratégia da empresa, da visão da empresa. Então, isso vai ser um assunto muito recorrente ao longo do livro. Enfim, ele vai trazer sempre essas metodologias que ele criou e que hoje são mais battle-tested, assim. E ele vai falar muito da questão do desperdício, né? Quando ele fala de desperdício, tem 3 instâncias principais. A primeira é o dinheiro investido nas ideias, nas startups,
quando uma startup falha, é um problema, né? Que foi um dinheiro que foi investido que não vai ser retornado. Recursos humanos, né? As pessoas que ficaram ali desenvolvendo, pensando produtos, divulgando produtos, quando a startup falha, isso acaba sendo desperdiçado. As ideias, as paixões, a motivação. Então basicamente, essa é a grande introdução do livro, né? E aí, alguns outros conceitos. Então, ele vai trazer, como a gente vai ver no próximo capítulo, muitas ideias da manufatura enxuta, para trazer para a visão de gestão. Então, a manufatura enxuta tem a ver com indústria, né? Nasceu na indústria automobilística japonesa. A gente vai falar sobre isso já já. Então, ele vai criar esse grande método, que é o método da startup enxuta, que tem 5 grandes pilares. O primeiro é: empreendedores estão por toda parte. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Empreender é gerenciar, ou seja, existem métricas que a gente precisa desenvolver para a gente entender o dia a dia mesmo da startup, tá? Aprendizagem validada. Esse livro ele busca muita inspiração no método científico, ou seja, a gente conseguir colocar marcos ao longo do percurso para a gente ir evoluindo a nosso conhecimento estratégico em relação ao nosso mercado, que é um mercado incerto. O ciclo construir, medir, aprender, que seria basicamente uma formulazinha para você conseguir adquirir experiência. Então você planeja um experimento para conseguir medi-lo e aí ter esse aprendizado-chave. E a gente vai falar de contabilidade para inovação, que basicamente a ideia é que, como as startups operam sob premissas diferentes de empresas tradicionais, então não faz sentido você medir e prestar contas para stakeholders, investidores, da mesma forma que empresas tradicionais fazem. Então, existe um método um pouco diferente que visualiza melhor o conceito, o contexto da startup. Eu vou seguir aqui agora para a parte começar, o primeiro capítulo, onde ele vai trazer muitas raízes da manufatura enxuta e fazer um paralelo com a gestão. Então, para quem não sabe, né, no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, o Japão que é um país muito pequeno de área, né, que não tem tantos recursos naturais quanto, por exemplo, os Estados Unidos, um país muito maior, com recursos limitados, com uma capacidade de ter estoques menores. As montadoras de automóveis japonesas, elas tinham uma desvantagem competitiva muito grande frente às americanas, porque você pode pensar no Fordismo, por exemplo, nos Estados Unidos, como uma grande produção em escala, né? Então a grande vantagem do Fordismo é aquela grande produção em escala com muito estoque, muita padronização, aquela linha de montagem automatizada, né, digamos assim. Então, o que o pessoal da Toyota e outras montadoras japonesas, eles tiveram essa sacada do Lean, né? Tem até essa referência do livro, né? O Lean ensinou ao mundo a diferença entre atividades criadoras de valor e desperdício e mostrou como agregar qualidade nos produtos, né? Então, enquanto você tinha o Ford ali fazendo uma grande padronização, o pessoal lá da Toyota começou a reduzir os ciclos, né? Começar a fazer lotes menores, então você não tinha aquele grande estoque, aquela grande linha de produção, lotes menores, e produção just in time. Então você tinha exatamente ali o estoque que você precisava para continuar com a produção, e era uma linha de produção que ela parava quando necessário e ela visava também aproveitar o conhecimento e a criatividade dos trabalhadores, beleza? Então, como a gente vai ver, né, esse livro vai beber um pouco dessa fonte e criar uma teoria para a gestão. Seguindo aqui, a gente vai falar muito sobre aprendizado científico. Então, a gente vai sempre tentar criar premissas testáveis que vão gerar esse valor para a gente, né? Então, o objetivo de uma startup é descobrir o mais rápido possível o produto certo a ser desenvolvido, aquilo que os clientes vão desejar. Então, a gente joga, né, o aprendizado como uma grande coisa estratégica. Então, isso faz a gente repensar a produtividade, né? Porque, tradicionalmente, o que é um dia produtivo de trabalho? É aquele dia onde você inicia na hora certa, termina na hora certa e fica trabalhando ali sem interrupção. Quando a gente fala de startup, isso não é verdade. Você pode ter um dia desse, mas se você estiver trabalhando com premissas erradas, você vai acabar jogando tudo fora. Então é muito legal você ver o aprendizado como uma coisa muito valiosa para o negócio, muito embora ele seja intangível. Então realmente o aprendizado ele é intangível, mas ele é muito valioso. Então essa é uma grande ideia desse capítulo. E a gente vai falar posteriormente sobre o ciclo construir, medir, aprender, que é justamente você conseguir pensar em experimentos
mensuráveis e então demarcar estrategicamente o seu aprendizado a partir disso. Um outro assunto que vai surgir bastante, né, é a questão da visão, estratégia e produto de uma startup. Então, a startup ela tem que ter uma visão que é relativamente imutável. Um problema a se resolver, uma forma de lidar, uma visão de mundo, uma proposta de valor. Isso daí é o que vai ser o grande norte da startup. E depois a gente tem a estratégia, né, o modelo de negócios, como captar clientes, seria já um segundo grau. E depois que a gente define a estratégia, a gente tem o produto. Só que tanto a estratégia quanto o produto, eles são passíveis de mudança, né? Então, quando a gente está mudando o produto, a gente chama isso de calibração de motor. É uma atividade recorrente ao longo da vida da startup. E a gente vai falar também de pivôs, né? O iFood até chama de jet skis. Na verdade, ele chama de jet skis os testes, mas que podem ser sujeitos a pivotagem, né? Então, quando você vê que alguma das partes da sua estratégia precisa mudar, a gente chama isso de pivô. Vai ter um capítulo dedicado só para isso, tá? Então, partindo agora para o segundo capítulo, né, a gente vai falar um pouco sobre definições importantes. A primeira é quem é o empreendedor. Tá? Então, o empreendedor ele pode ser qualquer pessoa. Isso é muito interessante, porque a gente desassocia um pouco a visão daquela pessoa que a gente chama de startupeira, né? A pessoa que criou uma startup, para você ver, por exemplo, um intraempreendedor, ou seja, uma pessoa que faz parte de uma grande corporação, mas lá dentro ele consegue criar uma iniciativa inovadora. Porque, segundo o autor, Eric Ries, o que é uma startup? Uma startup é uma instituição humana projetada para criar um novo produto ou serviço sobre condições de incerteza extrema. Tá? Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de instituição, não precisa ser uma empresa. Pode ser um órgão governamental, pode ser uma instituição sem fins lucrativos, qualquer organização humana ali. E o importante é que a gente está querendo trazer inovações, novos produtos e condições de extrema incerteza. E tem essa frase interessante, né? Que já um outro assunto falando que a inovação é algo que acontece de baixo para cima, descentralizada e imprevisível. Não é uma coisa top-down, não é uma coisa que um executivo vai ter uma ideia e isso vai ser uma coisa inovadora. Ela parte da empresa como um todo, ela é imprevisível, mas ela pode ser administrada. Então a gente vai trazer alguns métodos de administração, de mensuração dessa inovação. E a gente vai trazer aqui nesse capítulo, né, um case super interessante da Intuit, que é uma gigante americana, que foi uma empresa muito inovadora na década de 70 e depois, na época que o livro foi lançado, ela fez uma segunda inovação, que é o SnapTex, e é uma empresa de contabilidade. Então o case dela é bem bacana e tem essa passagem que eu achei legal destacar, que ele fala sobre testes de produtos com clientes. Porque imagina que até então, quem tomava as decisões eram os executivos, né? Qual produto vai seguir. Só que a partir do momento que a gente joga os testes para a mão do cliente, quem vai passar a tomar a decisão de qual produto vai ser feito ou executado não é um executivo, e sim o cliente, né? Isso é um pouco do que a gente chama de cliente-centrismo. E por fim, né, achei bem legal essa questão do dilema da inovação do Clayton Christensen, que é um professor da Escola de Business de Harvard, é um dos grandes autores da área de inovação, e ele traz essa questão da inovação sustentável e inovação disruptiva. A inovação sustentável ela é muito praticada por grandes empresas e ela consiste em melhorias incrementais em produtos já existentes, mantendo o mesmo modelo de negócio e a mesma base de clientes. Então você vai gerando valor gradativamente, né? E quando a gente fala de inovação disruptiva, é um outro tipo de inovação, onde você está oferecendo novos produtos, novos modelos de negócios, e uma coisa diferente do que a gente já tinha feito, não é uma inovação incremental. Beleza? É isso da parte 1. Na próxima vídeo a gente vai falar sobre os capítulos Aprender e Experimentar. Se você tiver comentários, feedbacks, eu gostaria muito de receber. Podem me mandar no LinkedIn, nos comentários, podem me mandar por e-mail. Se puderem comentar também outros vídeos interessantes, outros livros que eu possa ler e fazer análises aqui, trazer para vocês, eu gostaria bastante. E é isso, pessoal.